Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão Manuel da Veracruz, diretamente do Jardim Aeroporto em Ribeirão Preto, SP, para qualquer lugar do Brasil e do mundo onde os meus vídeos chegarem. Este é o meu canal falando bem da Bíblia. Serei sempre grato a Deus pela bondade para comigo, grato a você inscrito, a você que tem feito os comentários, a você que tem assistido, as centenas que já têm assistido. Gratidão a todos, Deus abençoe grandemente a cada um. Mediante a graça que Deus tem me dispensado, vai ser possível gravar a terceira parte falando que a religião não é um problema de Deus, e sim um problema causado pelos homens. Mas quero também deixar aqui uma saudação para a Dona Rosa. Ali, está no município de Ribeirão Preto, porém já está mais perto de Serrana. Ela sempre assiste os meus vídeos. Gratidão, Dona Rosa, Deus abençoe a senhora. A palavra religião vem do verbo religare, que quer dizer religar o homem à sua origem, ou seja, religar o homem a Deus, religar o homem com Deus. O imperador Constantino, em 31 depois de Cristo, ele legalizou o cristianismo. Já Teodósio I oficializou como sendo a religião oficial do Império Romano em 380. Já te deixando uma observação, essas informações não estão na Bíblia, essas informações estão na história secular. Se você for ler na Bíblia, você não vai encontrar essas informações, beleza? Martinho Lutero era monge católico. E observe o passo a passo como cada uma dessas pessoas, elas tiveram ligação umas com as outras. Desde o primeiro vídeo eu estou mostrando que o problema das seitas, das religiões, as divisões não tem nada a ver com Deus e que é um problema humano. São os homens os causadores de toda essa divisão. Martinho Lutero era membro da Igreja Católica, era monge. Ele criou 95 teses contrariando o catolicismo. Daí, iniciou a Igreja Luterana com o movimento em 31 de outubro de 1517 e se oficializou em 1530. Só que na sequência tem um senhor chamado João Calvino, que já não bateu 100% com este bendito Lutero. O que é que ele faz? Montou a Igreja Reformada. Iniciou em 1536 e só a partir de 1541 em Genebra tornou-se oficialmente. Mas aí, meus irmãos, tem um senhor chamado John Knox. O que ele faz é o seguinte? Rapaz, não dá para nós caminhar juntos. O que ele faz então? Aí ele funda a Igreja Presbiteriana. E sabe o que é interessante notar? Toda a formulação da Igreja Presbiteriana, o principal formulador foi o João Calvino. O fundador foi John Knox, mas a formulação veio de João Calvino. Você vê que eles tinham um relacionamento de irmãos e amigos. Veja só, acompanhe o passo a passo da história para você poder entender. Já o rei Henrique, o Henrique VIII, ele estava com um problema familiar, queria divorciar, segundo o cristianismo não podia. Aí o que ele teve a ideia? Nisso surgiu a Igreja Anglicana. Onde é que está o problema? Em Deus? Não. Na Bíblia? Não. No homem. Beleza. Aí vem um senhor chamado John Smith e funda a Igreja Batista. Nessa Igreja Batista, na sequência, surge um senhor chamado John Wesley e fundou a Igreja Metodista. Na Igreja Batista, fundada por John Smith, um senhor chamado William Miller fez um estudo a respeito da vida de Cristo. Só que conforme ele fez o estudo, não aconteceu conforme o previsto. Uma senhora chamada Ellen White, que era seguidora desse senhor,
tentando salvar o movimento, fundou a Igreja Adventista. Presta atenção nos detalhes. Uma sequência após a outra, todos tendo ligação um com o outro. 2 objetivos principais. Um é esclarecer e o outro, mostrar que Deus não tem nada a ver. São problemas criados pelos homens. Na sequência, surge um senhor chamado Joseph Smith. O que ele faz? Fundou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons. Aí, beleza, surge um senhor na história chamado Charles Taze Russell. Fundou as Testemunhas de Jeová em 1870. Meus irmãos, onde é que está o problema? Repito, o problema de tantas divisões, de tantos rachas, do surgimento de tantas denominações, de centenas e milhares, não provém de Deus. Deus não causa divisão. Muito pelo contrário, Deus causa união. Então, toda essa problemática, ela é humana e Deus não tem nada a ver com esse problema. Ontem foi dia 14. É feriado para os assembleianos, é lei federal, tá? Nós temos a lei aprovada, tudo certinho, onde é comemorado o Dia do Pastor. A lei federal, que é de um senhor chamado João Campos. Lei Federal 14.970, do ex-deputado federal, de setembro de 2014, oficializando que esse dia se já comemora o Dia do Pastor. Só tem um problema, irmãos. O problema é tão sério no meio do cristianismo que para os assembleanos, ontem, dia 14, comemorado o Dia do Pastor. Só que para os metodistas, eles comemoram no segundo domingo de abril. Tá? Para a Igreja Presbiteriana Independente, eles comemoram no segundo domingo de setembro. Eu vou continuar defendendo o problema dos rachas, o problema das divisões nas igrejas. Deus não tem nada a ver, a Bíblia não tem nada a ver. O problema está no homem. Se por lei foi aprovado o Dia do Pastor no Brasil, é um dia nacional, por que todas as denominações não comemorarem no mesmo dia? O Salmo 133 primeiro diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Biblicamente falando, os metodistas são irmãos dos assembleianos. Biblicamente falando, os presbiterianos independentes são irmãos dos metodistas, que são irmãos dos assembleianos. A não ser que eles não queiram, mas à luz da Bíblia são irmãos em Cristo. Mas são tão desunidos que nem sequer comemoram o Dia do Pastor na mesma data. Então, onde é que está o problema? Em Deus? Jamais. Onde está o problema? Na Bíblia? Jamais. Ao longo da história, antes cristianismo, pós-cristianismo, todo o problema causado nas igrejas são problemas humanos. Não tem aprovação de Deus. Deus não é um divisor. Não, Deus é multiplicador. Deus, ele não é um divisor. Ele causa união, afeto, amor. E os homens estão causando desafeto, falta de amor. Alguns homens pregando ódio contra o seu próximo, pregando ódio contra o irmão da outra denominação. Enquanto a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um puxa para um lado, um puxa para outro,
Um puxa para um lado, um puxa para outro. Quem está fazendo isso? O homem. Deus não tem nada a ver nessa palhaçada, porque Deus não é palhaço. Deus não é dono de circo. Porém, o homem tem feito suas palhaçadas. O homem tem montado o seu circo e quer que Deus participe. Deus não participa dessa palhaçada. Isso é problema de homens. Alguns interpretam mal a Bíblia e seguem os seus pensamentos. O outro não concorda com a má interpretação, segue o seu caminho. E assim, o problema religioso no Brasil e no mundo não é um problema divino, é um problema humano. O causador de toda essa desgraça, o causador de toda essa divisão são os homens e não Deus. Eu não sei se dá para achar engraçado, eu acho que seria melhor a outra palavra, o contrário disso. Homens estudados, baitas intelectuais, que deviam orientar, esclarecer, mostrar o caminho certo a ser seguido, e são eles os primeiros a causar a divisão. Isso é lamentável. Para concluir, nos céus, a Bíblia diz que é a cidade santa. A Bíblia não diz que tem bairro. No céu não vai ter um bairro para metodista, um bairro para assembleia, um bairro para batista, um bairro para madureira, um bairro para metodista, um bairro para presbiteriana. Não, lá é uma cidade. Povo de Deus, se vocês não se unem aqui na terra, como é que vocês vão viver eternamente com Cristo se vocês não se unem aqui? E vocês querem morar no céu? Para isso, vocês estão de brincadeira. Deus abençoe. Gratidão a todos.